Irmãos, graça e paz a todos, amém? Vamos dar continuidade à nossa mensagem no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 13 ao 20. Todos acharam? Bem. Diz assim: pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois aos homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento, servindo de garantia para com eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, o qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor. Pedimos a Ti, Deus, que o Senhor possa, através do auxílio do Teu Espírito Santo, iluminar nossa mente, Deus. Nos capacita, Senhor, a entender a Tua palavra, Senhor. Essa Tua palavra, que é o bem maior que um ser humano pode adquirir, Deus. Não nos deixe, Senhor, sair daqui com a mente vazia, sem ter recebido a Tua palavra. Que nós possamos receber, aprender e guardar em nosso coração. Nos ajuda, Deus. Se existe alguma pessoa no nosso meio que ainda não foi regenerado pela Tua graça, Senhor, opera, Senhor, a regeneração, transforma esse coração, Senhor, porque a fé vem por ouvir a Tua palavra. Que nesta manhã, Senhor, haja conversão de almas, haja edificação de almas, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Nos ajuda, Deus, pois assim nós choramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém. Poder sentar, irmãos? Irmãos, nós observamos que no capítulo de número 6, o autor, ele inicia falando para os seus leitores avançar para aquilo que é perfeito. Quem é perfeito é Cristo. Ele também ele falou que no meio dessa nossa caminhada, pessoas convivem no nosso meio, experimentam tudo aquilo que um eleito ou uma pessoa que vai morar na eternidade experimenta, mas que um certo período da sua vida ela se apostata da fé. Foi onde que nós falamos no terceiro domingo, se eu não me engano, passado, quando falou que quando essa pessoa ela se apostata da fé, essa pessoa ela é impossível Deus conceder mais uma vez o arrependimento para essa pessoa, porque ela se apostatou da fé. E eu dei exemplo aqui muito bem claro de Judas. Judas se apostatou da fé.
era uma pessoa que estava no meio dos discípulos, era uma pessoa que fez milagres, era uma pessoa que foi enviado pelo próprio Senhor, e o Senhor dando autoridade. Mas chega um certo ponto da sua vida que ele se apostata. E quando ele se apostata, Jesus ele dá um decreto sobre a vida de Judas, que Judas jamais poderia retornar para Deus. Por quê? Porque foi um decreto dado por Deus, pelo próprio Senhor Jesus. Observamos também que lá no passado, quando o povo saiu do Egito, eles levaram aproximadamente 40 dias para poder chegar até Moisés enviá-los à terra de Canaã. Aqueles 12 foram espiar a terra, experimentaram tudo aquilo que a terra podia dar, que o Senhor tinha prometido a eles. Tudo, fruto, água, clima, tudo. Eles viram aquelas belas montanhas, viram os rios lindos, os pastos verdejantes, mas quando eles chegaram no meio daquele povo, eles falaram que era impossível deles conseguir entrar naquela terra, porque era uma terra que morava gigantes, e a visão que o povo daquela terra tinha para o povo de Israel era uma visão como se os gigantes, eles fossem gigantes, o povo de Israel fosse gafanhoto. E a Bíblia fala que eles inflamaram o coração de todo o povo, ao ponto do povo pegar em pedra para poder apedrejar Moisés, Caleb e Josué. E Deus então ele desce com uma coluna de nuvem, e ele faz um juramento, falando: ó, eu juro que esse povo não vai entrar na terra do meu descanso. E todos eles morreram durante 40 anos pelo deserto, ninguém entrou. Todos aqueles que saíram do Egito, de 20 anos para cima, ninguém entrou, porque Deus ele fez um juramento: não vai entrar. Se eles entrarem, eu não sou Deus. E o autor ele continua agora falando para aqueles que ele tinha sido convencido que aquelas pessoas eram realmente eleitas, porque aquelas pessoas não estavam retrocedendo, mas estavam avançando, praticando a obra de Deus. Ele fala para aquelas pessoas que venham continuar mostrando com a mesma diligência até o fim. E ele fala assim para aquelas pessoas: olha, fica percebido, porque vocês não podem se tornar indolentes, preguiçosos, vagarosos, não podem se tornar. Aí o autor, no versículo de número 12, ainda no capítulo 6, ele aponta para que aquelas pessoas pudessem imitar. Aí ele fala assim, ó: mas imitem aqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram as promessas. Ou não herdaram, mas herdam as promessas. E agora, irmão, ele vai mostrar que ele vai dar um exemplo de uma pessoa muito bem conhecida pelo povo judeu. Porque o judaísmo, todos aqueles que eram judeus acreditavam que eles, por ser judeus, por ser filho de Abraão, eles já herdavam a vida ou o reino de Deus só pela sua descendência, pela sua nacionalidade. A única coisa que eles tinham que fazer era permanecer dentro da aliança, dentro dos mandamentos. Então o autor agora, ele pega um dos maiores exemplos de fé para poder mostrar o que Deus falou que vai fazer, independente das circunstâncias, Deus vai fazer. É por isso que ele vai dar exemplo de Abraão. Agora ele vai dar um exemplo a Abraão, e daqui a pouco ele vai falar para a igreja, para nós. E nesta manhã, eu quero falar para vocês que, de repente, irmão, vocês até se perguntam, né? Por que eu devo
continuar sendo cristão? Qual o motivo de eu continuar sendo cristão, eu vendo tanta dificuldade na minha vida? Tantas coisas ainda acontecendo na minha vida. Por que eu devo continuar? Por que eu devo continuar crendo em Cristo? As coisas acontecem. Parece que eu estou dando mais passos para trás do que para frente. Por que eu devo então continuar crendo em Cristo? Por que eu devo me apoiar então nas promessas de Deus? Qual o motivo? Como nós cristãos, nós apoiamos nas promessas que Deus ele prometeu para nós. Então qual é o motivo? Essa igreja estava passando por esse tipo de perguntas, porque eles estavam abandonando a religião judaica, se voltando para o cristianismo, mas ao mesmo tempo tudo se fechando, a perseguição vindo, pessoas abandonando a fé. E às vezes vem esse tipo de pergunta para nós: por que nós devemos ainda continuar crendo em Cristo? E o autor ele finaliza o capítulo de número 6 nos mostrando por que nós devemos continuar crendo em Cristo, porque nós devemos continuar crendo nas promessas. E ele fala assim no versículo de número 13: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoarei e te multiplicarei. Então, Deus ele fez um juramento a Abraão. Mas quando ele jura, ele faz esse juramento para Abraão, não está no capítulo de número 12, quando ele chama Abraão. Está no capítulo de número 22. Ele chama Abraão para sair do meio da sua descendência, da terra dos caldeus. E Abraão sai pela fé. Ele toma a direção que Deus tinha mandado ele tomar. Ele vai embora, seguindo o seu rumo, levantando altares. Assim como Deus aparecer para ele, Abraão levanta altar, sacrifica e adora a Deus. Abraão é uma das maiores figuras do Antigo Testamento, porque quando Paulo ele vai falar sobre Abraão, em Romanos capítulo 4, no versículo número 18, ele fala que Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir ser o pai das multidões, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. Então, quando você fala sobre Abraão para um judeu, Abraão é uma pessoa que está palho a palho com Moisés, tete a tete, porque o Abraão é o pai da fé. O autor de Hebreus aqui, ele vai dar exemplo de Abraão, e ele está falando do juramento que Deus fez a favor de Abraão. Olhando assim, parece que Abraão não teve falhas. Parece que Abraão foi um homem perfeito, porque ele foi o pai da fé. Mas eu te digo, será que Abraão foi tão perfeito assim? Eu jamais vou desmerecer esse homem. A Bíblia também não desmerece esse homem, a Bíblia exalta também esse homem. Mas a Bíblia mostra as falhas desse homem. Capítulo 12, quando Deus chama Abraão, quando tem uma grande fome, ainda no capítulo 12, quando tem uma grande fome naquela terra, Abraão ele corre para o Egito. Naquela época a cultura era: se uma pessoa tem uma mulher bonita, o rei poderia muito bem matar o seu marido e ficar com a sua esposa. Então Abraão, antes de entrar no Egito, ele fala para Sarai, sua esposa: Sarai, se perguntarem, nós somos irmãos. E essa notícia se espalhou por todo o Egito. Os príncipes do Egito viram que Sarai era uma mulher muito linda. Pegaram Sarai,
levaram Sarai para ser uma das esposas de Faraó. Mas Deus já tinha falado para Abraão, quando chamou Abraão, falando que ele seria pai de multidões, famílias da terra. Abraão entrega Sarai ao próprio Faraó. Já é o primeiro erro de Abraão. Deus, ele teve que intervir no que Abraão tinha feito. Deus, ele derramou pragas sobre Faraó e a sua casa. Faraó então teve um sonho, quando Deus aparece para ele e falou: entregue essa mulher porque ela tem marido, hein? Isso tudo no capítulo 12, irmão, quando começa a história de Abraão. Capítulo 15, Deus aparece para Abraão, fazendo um pacto, uma aliança, mas não era uma aliança com Abraão, era uma aliança com o próprio Deus. Quando você vê o fogo ali passando no meio daqueles animais mortos, é uma aliança que Deus está fazendo com Ele próprio. Ele está falando assim: Abraão, você será pai de multidões, eu vou te abençoar. Mas a aliança que Deus está fazendo com Abraão não era uma aliança condicional, porque Abraão tinha fé, era uma aliança do próprio Deus. Eu estou falando que eu vou fazer isso com você, Abraão. A Bíblia fala que Abraão creu e isso foi imputado por justiça. Capítulo 15. Deus falou que de Abraão ia sair multidões. No capítulo 16, Sara dá um conselho, Sarai ainda dá um conselho a Abraão: Abraão, já sou velha, mas tem Agar aí, minha escrava. Por que você não se deita com ela? Seguiu o conselho de Sarai, atendeu o conselho, deitou, nasceu Ismael. Aproximadamente depois de 13 anos, como diz a Bíblia, Deus aparece para Abraão e manda Abraão ser perfeito. Mas ainda no capítulo de número 17, quando Deus aparece para Abraão e fala assim: agora não fala mais para Abraão, fala para Sarai, olha, o nome dela não será mais Sarai, agora será Sara, porque dela procederá um rei para os povos. No capítulo 15, Abraão creu e foi imputado por justiça. No capítulo 17, Abraão, quando Deus fala que de Sarai ia sair povos, reinos, Abraão, ele riu consigo. Abraão, ele riu consigo. Mas quando Isaac nasce, Abraão viu o poder de Deus. A Bíblia fala que Abraão, um menino já desmamado, alguns acreditam que aproximadamente de 7, 8 anos, Deus fala para Abraão: Abraão, sacrifica o teu filho para mim. E Abraão foi sacrificar. Mas o texto diz, irmãos, que quando Abraão está sacrificando, ou ia sacrificar o seu filho, bradou um anjo do céu e falou assim para Abraão: não estende a mão sobre o menino, nada lhe faças, porque agora eu sei que você teme ao Senhor. Abraão, quando fala temer aqui, não é ter medo. Temer aqui não é somente respeito. Temer aqui, falando que Abraão amava o Senhor de verdade. O Senhor era a prioridade na vida de Abraão. No começo não foi assim. Deus trabalhou em toda a vida de Abraão, para que no capítulo de número 22, quando ele faz o juramento, quando ele jura por si mesmo, agora ele está falando: agora eu sei que você
teme ao Senhor. Agora eu sei que na tua vida, Abraão, a prioridade é o Senhor. Agora eu sei, Abraão, que não tem nada no mundo que vai te atrair mais do que o Senhor. O Senhor é tudo para ti, Abraão. Agora eu sei. Aí Deus ele faz um juramento. Não tinha ninguém para jurar, agora Deus ele jura por ele mesmo. O juramento é: Abraão, você será sim pai de multidões. E Abraão não viu isso se cumprindo, porque Deus falou que 400 anos ainda ia ficar lá no Egito, ia sair do Egito. Abraão só viu o início da promessa, mas Abraão teve fé. E a promessa foi concretizada, Abraão vendo o início, porque o único herdeiro que Abraão conseguiu ver da multidão foi Isaac. Somente Isaac. Abraão morreu, só tinha Isaac e Ismael. Então Abraão viu Isaac, o início da promessa, mas ele morreu acreditando que Deus iria cumprir aquilo que tinha falado. Então, irmão, quando Deus ele jura por si mesmo, Deus ele não precisava jurar. Por que não? Porque Deus ele é a personificação da verdade. A verdade está nele. Ele é a verdade, ele é a pura verdade. Os outros deuses eram deuses inventados. E na mitologia grega você vai ver que eles ainda brincavam com mentiras. Agora o hebreu está falando, não, ele é a pura verdade, ele é a verdade. Ele não precisava jurar para falar que não estava mentindo, porque ele é a própria verdade. Mas o que Deus está fazendo? Deus ele está falando a mesma linguagem para que Abraão pudesse entender, para que o ser humano pudesse entender. Então Deus ele está jurando, ele está se adaptando ao modo dos homens, para que os homens pudessem entendê-lo. Então agora ele está falando: Abraão, eu juro que você vai entrar. E o texto diz lá em Gênesis capítulo 22, versículo 15 ao 18, diz assim: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. É o pacto, é o juramento agora que Deus finaliza, jura. Mas o texto, irmão, continua falando que, no versículo de número 16, ele fala assim: pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. O povo judeu costumava fazer juramentos, irmãos, com muita facilidade. Se você ler os evangelhos, você vai ver a facilidade que o povo judeu tinha para fazer o juramento. Eles juravam pelo céu, pela terra, pelo templo, por Jerusalém, até mesmo pelo próprio Deus. Então, quando Jesus ele aparece ali, ele faz uma proibição do juramento, é porque o juramento do povo judeu era um juramento banal, era um juramento que eles não levavam a sério. Às vezes, nós quando queremos levar a sério, o que nós falamos? Né? Às vezes sai da nossa boca: eu juro por Deus que eu não fiz isso.
Por que a pessoa fala jura por Deus? Para mostrar que ela está falando a verdade. Porque se ela não está falando a verdade, Deus vai castigá-la. Esse é o entendimento do jurar por Deus. Se eu não estiver falando a verdade, Deus vai me castigar. Por isso que muitos falam aí juro por Deus mentindo. Era o que estava acontecendo na época de Jesus. Então Jesus condena aquele tipo de juramento. Aí Jesus fala assim, olha, não é mais para você jurar nem pelo céu, nem pela terra, nem pela vossa cabeça, não. A palavra de vocês tem que ser sim, sim ou não. Se passar disso, é a procedência vem do maligno. Então Jesus agora está falando, não, a palavra tua tem que ser verdadeira, a pessoa tem que acreditar em você, naquilo que você está falando, você não precisa mais jurar. O povo tinha muita facilidade de jurar. Quer ver uma coisa? Tem filmes aí, nos Estados Unidos, como que foi um povo, como foi uma nação fundada no cristianismo, né? Você vê que o povo, para poder falar alguma verdade, o presidente ele tem que colocar a mão onde? Na Bíblia, para falar o que está falando a verdade. Você vê no tribunal também. O tribunal também existe um juramento. O preso, o advogado de defesa, o de acusação, eles fazem o juramento para falar o que é a verdade. Porque isso no nosso meio é muito importante. Naquela época também era importante. Porém o povo estava levando de uma maneira pecaminosa, de uma maneira banal. Então aqui, quando a gente vê no versículo de número 16, ele fala que o homem ele jura por aquilo que é superior. Por isso que o homem fala assim, ó, juro por Deus. Porque Deus é superior ao homem, eu juro por Deus. Eu juro pelo tempo. Eu juro pelo céu, eu juro pela terra. Porque são algo que é superior ao homem. Mas Deus, para mostrar que ele não estava brincando, ele não tem alguém acima dele. Então ele jura por ele mesmo. Eu juro para você, Abraão, que você vai entrar nesse lugar. Ou que você vai ser pai de multidões. Nações sairão de você. Eu juro por você. Quando você vê esse juramento, irmão, esse juramento ele está apontando também para Cristo. Quando você olha a história de Israel, você observa, irmão, se não fosse Deus, Israel não existia mais. Não existia mais. De repente Israel acabaria lá em Esther. Mardoqueu acabaria lá. Porque quando você chegar em casa hoje ou durante essa semana, pode ler a história de Esther. O que aquele homem perverso ele estava planejando para destruir todos os judeus, e já tinha carta na sua mão. Hitler acabando com os judeus. Agora mais uma vez Israel sendo atacado. Mas por que Israel não acaba? Porque Deus fez uma promessa. Se Israel acabar, a gente pode desacreditar de Deus, porque Israel não vai acabar. Porque quem está sustentando Israel é a promessa que Deus fez. Ele jurou por ele mesmo. E o que o autor quer nos mostrar, irmão, é se Deus ele fez uma aliança com o seu povo, o seu povo pode passar o que passar, mas o seu povo já possui a vida eterna. Alguns irmãos estavam abandonando a fé, estavam se apostatando da fé. Mas aqueles que ele foi convencido que eram eleitos, ele sabia que Deus ia cumprir a promessa. É por isso que ele fala dessa carta tão maravilhosa
Ele finaliza dessa maneira. Ele finaliza que aqueles que se apostataram não são os herdeiros da promessa, porque os herdeiros da promessa vai até o final, vai continuar, seja perseguição, seja desânimo, seja doença, seja o que for, vai continuar, porque os herdeiros de Deus são como Abraão, no capítulo de número 22 de Gênesis. O que eu vou falar aqui para vocês é muito sério, irmão. As pessoas acreditam que somente crer no Senhor Jesus é suficiente. Mas não é somente crer. É fazer como Abraão fez no capítulo de número 22. É amar o Senhor. Crê até o demônio, crê e temem, diz Tiago. Mas agora Jesus, ele fala, quer ser meu discípulo? Tem que me amar. O que é amar Jesus? É colocar Jesus em prioridade na nossa vida. Quando Deus falou para Abraão, Abraão, entrega teu filho, Abraão entregou o seu filho, sem nenhuma dúvida. Aquele filho ali que Deus tinha falado que ia sair nações, Abraão entregou, Senhor, toma aqui. Não tinha dúvida de quem era Deus. Assim também somos nós, irmão. Não creia somente, mas ama ao Senhor com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Continuando, irmão, no capítulo de número 17, no versículo 17, ele diz assim, olha, por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento. O juramento, irmão, feito a Abraão, é aplicado a nós também. Por quê? Olha o que ele diz no versículo 17. Quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa. Aos herdeiros da promessa, somos a igreja, somos nós também. O autor está mostrando que Deus, a mesma promessa que ele fez a Abraão, nós também participamos dessas promessas. Por isso que ele está falando, por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. O autor ele nos lembra, irmão, que o propósito de Deus é tornar-nos herdeiros. E além do mais, esse propósito, ele não está sendo estabelecido agora. Esse propósito ele foi estabelecido na eternidade. Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao 5, diz assim, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Não é agora que é a escolha. A escolha foi antes de tudo acontecer, antes da fundação do mundo. A escolha aconteceu lá. Você nem sonhava. É aquilo que nós já estudamos aqui dia de terça. Você sabe o nome do seu tataravô? Depois do tataravô é o quê? Quatravô? Sabe? Mas desde lá dessas gerações nossas passadas, Deus foi dando vida aos nossos avós, até para chegar em nós, porque nós somos eleitos de Deus. E o nosso nome, desde quando nós nascemos, antes do nosso nascimento, já estava escrito no livro da vida. Por isso que Efésios vai tratar desse assunto, e muito bem falado, como já pregamos isso aqui. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, o que o autor está nos mostrando aqui no versículo de número 17? Ele está falando que o propósito de Deus, ao salvar os crentes em Jesus Cristo, é firme,
é imutável e é inviolável. Então Deus, quando Deus ele entrega o seu Filho para morrer por nós, ali está a nossa garantia. Jesus, quando ele morre naquela cruz, ele está pagando a minha dívida, a tua dívida, a dívida de todos aqueles que vão herdar a vida eterna. Pagou a dívida de Abraão, pagou a dívida de Davi, pagou a dívida de todos aqueles que vão herdar. Jesus estava pagando naquela cruz. Essa é a promessa. Essa é a promessa. Por isso que nós não podemos, irmãos, esquecer que quando nós fomos alcançados por essa graça, nós temos que saber que esse pacto, essa aliança foi uma aliança firme. Irmão, pelo amor de Deus, as pessoas acham que a salvação está na mão do homem, um homem que decide a salvação. Eu acabei de dar o exemplo de Abraão. Se a promessa, irmão, quando a gente vai em Gênesis capítulo 20, quando Abraão ele entra numa cidade chamada Gerar, ali tem um rei que se chama Abimeleque. Abimeleque era um rei bom. Abraão ele faz a mesma coisa que fez quando entrou na terra do Egito. Ele fala assim: olha, é minha irmã, Sara é minha irmã. Capítulo 20 isso. Abimeleque então pega Sara para ser uma das suas mulheres. Aí no versículo 6 vai dizer que o Senhor apareceu para Abimeleque em sonho e fala mais uma vez: Abimeleque, devolve essa mulher, porque ela tem esposo. Se você não devolver, eu vou jogar uma praga, eu vou amaldiçoar a sua nação. Abimeleque, ele em sonho, ele fala para o Senhor: Senhor, pode o Senhor fazer isso com uma pessoa inocente? Eu estou inocente. Ele falou que era sua irmã, por isso que eu peguei ela. E eu não fiz mal a ela. Aí o Senhor fala assim: Abimeleque, sabe por que você não fez mal a ela? Porque eu impedi você de fazer mal a ela. Só lê o texto, Gênesis 20. Abimeleque, ele teve intenção de tocar em Sara, mas Deus impediu. Então, irmão, se a salvação ou se a promessa de vida eterna dependesse de estar em nossas mãos, todos nós estaríamos no inferno. Mas porque a salvação não depende de mim, depende de Deus, é porque eu me apoio nessas promessas. É que eu sei que amanhã eu não vou me apostatar da fé. É porque eu tenho que ter certeza que amanhã eu não vou abandonar o Evangelho. Porque essas promessas, irmão, elas estão no meu coração. E quem colocou no nosso coração? Deus. Deus então, no alto dos céus, no seu sublime trono, Ele fez uma aliança. Ele falou: olha, coloca o nome de fulano, coloca o nome de ciclano, porque eu vou salvar esse povo. Em Efésios fala disso, antes da fundação do mundo. E continuando, irmão, no versículo de número 18, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já cremos, já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. O texto do versículo número 18, ele inicia assim, para que mediante duas coisas imutáveis.
Então, quais são, irmãos, os dois motivos para nós confiarmos nesse juramento? Quais são? Porque o texto está dizendo aqui, para que mediante duas coisas imutáveis. Quais são essas duas coisas? Primeiro, que Deus ele fez o juramento por si mesmo. Então é como se ele dissesse, no caso do não cumprimento da sua palavra, ele não seria Deus, não merecia a nossa confiança e adoração, não merecia. O cristão então poderia até abandoná-lo. Por quê? Porque caso ele não cumprisse o que ele falou, mas ele está jurando, ele jurou por si mesmo. Qual é o primeiro motivo? Ele jurou por si mesmo. E qual é o segundo? Que ele está falando aqui, para que mediante duas coisas imutáveis. A segunda coisa é que Deus não mente, irmão. Continuando, ele fala assim, olha, nas quais é impossível que Deus minta. Deus não mente. E essas são as duas razões pelas quais podemos confiar que as promessas de Deus se cumprirão. Por quê? Ele jurou por si mesmo e ele não mente. Então Deus, ele se empenha, ele coloca o seu próprio nome na promessa que ele fez para Abraão e na promessa que ele fez para a igreja. Ele coloca o próprio nome dele, ele coloca a sua própria reputação, ele coloca todo o seu ser. Quando ele jura por si mesmo, ele está colocando todo o seu ser, o que vai fazer. E é isso que a nossa alma tem que descansar. Porque foi mediante duas coisas imutáveis, que não pode mudar: o seu juramento e que ele não pode mentir. Isso tem que trazer para o nosso coração. Já viu as pessoas quando está meio fraca assim, achando que vai abandonar Cristo? Isso é terrível, ter essa sensação. E é isso que o autor ele quer nos mostrar. É por isso que ele vai continuar, irmão, falando aqui no versículo de número 19, ó. E o interessante é que antes da gente chegar no versículo 19, ele fala assim, ó, porque mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Olha o que ele fala: forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio. O que significa alento? Encorajamento. Então olha só, se Deus ele jurou que eu sou o filho, que eu sou herdeiro da promessa, se ele jurou por si mesmo, ele não pode mentir. Isso me traz coragem. Então, por ele ter jurado o que vai acontecer na minha vida, isso me traz coragem, me dá coragem. E qual a coragem agora que eu tenho? A coragem que eu tenho é que eu corro para o refúgio. Quem é o refúgio? Quem é o nosso refúgio? É por isso que o texto inicia falando que deixemos-nos ser levados para o que é perfeito. E aqui ele está falando, então agora nós corremos, nós fugimos para o nosso refúgio. Quem é teu refúgio, irmão? Quem é o meu refúgio? Seu refúgio é teu amigo? Seu refúgio é o teu pastor? É o teu pai, é a tua mãe? Não! Teu refúgio é Cristo, querido. É por isso que nós abandonamos tudo, por causa de Cristo, corremos para Cristo. A incredulidade não pode me alcançar, porque eu estou correndo para o meu refúgio. Eu estou correndo para Cristo. Estou correndo, irmão. Pode existir dificuldade, aflições, pode existir tudo, pode
Pode um momento eu estar triste, pode acontecer tudo, mas nós continuaremos correndo para o nosso refúgio, que é Cristo. Cristo. Escapamos, irmão, do poder da incredulidade. No capítulo 3 e 4, Hebreu vai tratar sobre a incredulidade do povo no deserto. Viram tudo, mas era interno. E eu agora? Será que agora que eu creio, eu vou deixar essa incredulidade me alcançar? Será que eu vou me tornar incrédulo? Depois de eu ter experimentado tudo? Depois de eu ter sido iluminado? Depois de eu ter provado os dons celestiais? Depois de eu ter me tornado participante do Espírito Santo? Depois de eu ter provado a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, será que agora eu vou me tornar incrédulo? Será que agora você vai se tornar incrédulo? Não, irmão. Corre para o refúgio, que é Cristo. E é isso que o autor está nos dizendo. Corremos para o nosso refúgio. Será que agora que eu fui livre e liberto do pecado, vou voltar a ser preso pelo pecado? Não, eu vou correr para o refúgio. E ele continua falando ainda no versículo de número 18, a fim de lançar mão da esperança proposta, irmão. Entenda bem, querido. Quando ele fala lançar mão da esperança que já está posta, da esperança que já foi falada, já foi prometida, ele está falando a fim de lançar mão. Irmão, lançar mão da esperança não é algo que a gente faz apaticamente, não é algo que nós fazemos com indolência, com preguiça. Não, lançar a mão na esperança tem que ser com força, com entusiasmo, com alegria, com determinação. As pessoas aqui, irmão, no capítulo 5, era para eles ser mestres, mas ainda eram vagarosos para poder aprender. E o autor está falando que não, nós lançamos mão na esperança com firmeza, não com apatia, não com timidez, não, sim, com força, com toda a nossa alma. Lançamos mão, irmão, com encorajamento. Por isso que no versículo de número 11, capítulo 6, ele fala: continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência. Querido, Deus propôs algo que nos dá esperança. Quando ele está falando aqui no último na última frase, a fim de lançar mão da esperança proposta, ele propôs a esperança já. A gente vê isso nos evangelhos. Qual foi a esperança? Todo aquele que crê no seu Filho tem a vida eterna. Essa é a esperança. Deus prometeu perdão para os nossos pecados. Essa é a esperança. Deus prometeu a ressurreição dos nossos corpos. É a esperança. Deus prometeu, irmão, um novo mundo, um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça. Essa é a esperança. Essa esperança, irmão, proposta por Deus e pela qual Ele jurou por si mesmo. O que Ele jurou para nós, para o seu povo, para a sua igreja? Quando Ele entrega o seu Filho, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós se voltamos para Ele, qual foi a proposta, qual foi a promessa que Ele nos deu? Vida eterna.
Então eu agarro essa esperança com toda a minha força, reconhecendo que não é fácil. Se fosse fácil, ninguém desistia. Quando Paulo ele escreve para Timóteo, ele fala: Timóteo, aquele que quer ter uma vida piedosa serão perseguidos, Timóteo. Se fosse fácil, no sermão de Jesus do Monte, Mateus capítulo 5, mas já no capítulo 7, se fosse fácil, Jesus não falava sobre a porta estreita e porta larga. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz para a perdição. E ele ainda fala assim: entrai pela porta estreita, porque poucos entram por elas. Jesus ele fala: muitos são chamados e poucos escolhidos. Então irmão, você sabe o que é uma pessoa naquele grande dia falar assim: Senhor, em teu nome eu fiz tantas coisas, e Jesus falou assim: eu nunca vos conheci. A gente está aqui adorando a Deus e tal, evangelizando, fazendo o que for, e chegar naquele grande dia, Jesus fala assim: eu nunca conheci vocês. Sabe o que é isso, irmão? A gente não sabe o que é isso. Final. Ali é o final, o ponto acabou ali. Por isso que eu falo que o cristianismo é coisa séria. Crer em Cristo, amar a Cristo é coisa séria. É coisa séria. Nós temos que buscar Ele enquanto é tempo. Agora nós o encontramos, vai ter um momento que a gente não vai mais poder encontrar, não vamos mais encontrar essa oportunidade. Cristianismo é coisa séria. É por isso que ele está falando: nós lançamos mão da esperança proposta. E essa esperança, essa promessa que Deus fez, o que isso veio nos causar? É o que o autor está dizendo no versículo 19: o qual temos por âncora da alma. Olha que maravilha, irmão. Essa proposta, ela nos traz o quê? Esperança. A nossa alma, ela tem segurança. Quando ele fala aqui âncora da alma, o que ele está falando, irmão? Ele está falando que essa esperança, ela nos dá estabilidade e segurança. Então eu sei que o que Deus prometeu vai se cumprir. Isso me traz o que? Estabilidade e segurança na minha alma. A minha alma, ela não fica balançando ou em dúvida, como a onda do mar, não, ela está ancorada. Um barco, numa tempestade sem âncora, aonde que ele vai parar? Eu acho que 1 ano atrás, mais ou menos, ali no Cais do Porto, no Rio de Janeiro, tinha um navio que ele estava lá, mas não estava ancorado. E ele ficou o que? À deriva. E ele bateu onde? Na ponte. Até danificou a ponte, fechou a ponte. Não sei se vocês estão lembrados dessa notícia. 1 ano atrás, mais ou menos. Porque aquele navio não estava o quê? Ancorado, estava à deriva. É aquilo ali. Uma pessoa que não tem a firmeza na esperança, ela fica à deriva. Ela vai conforme o vento vai conduzindo. A dificuldade vem, ela vai lá e desanima. A crise vem, ela vai lá, abandona. O mundo ataca de uma maneira tão forte, tão brutal, que ela vai lá e abandona, ela se apostata, porque ela fica à deriva. Mas quando nós temos essa esperança, o autor está falando que essa esperança, ela é uma âncora para a nossa alma. Então todos nós que temos essa esperança ela é uma âncora para nós.
Então pode vir a tempestade que for, o vendaval que for no mar, o nosso barco vai continuar no mesmo lugar. Ele pode subir, pode descer de acordo com a onda, mas ele continua no mesmo lugar, porque ele está ancorado. Assim também é a nossa vida. Nossa vida, ela pode ser altas e baixas, momento bom, momento difícil, momento feliz, momento de alegria, momento de tristeza, de tribulação, mas aqui, ó, a nossa alma está ancorada na promessa, na esperança. O autor ele vai continuar falando: seguro e firme, e que penetra além do véu. Irmão, não era muito comum essa figura de linguagem que o autor está dizendo para os judeus, porque os judeus eles não eram muito a favor do mar. Então, quando o autor ele usa aqui âncora da alma, âncora, essa palavra âncora não era algo muito familiar para os judeus, ainda que eles pescavam e tal, mas no mar eles não eram muito se aventurar. Agora ele vai dar uma outra figura então, que os judeus entendiam muito bem. Qual a outra figura? Ele vai falar que penetra além do véu. Ele sabia muito bem o que era isso aqui, né? O interessante é que quando ele fala que segura e firme penetra além do véu, o véu era ninguém tinha acesso além do véu. Somente uma pessoa tinha acesso além do véu, uma vez por ano, e uma hora muito limitada, que era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote entrava ali naquele lugar, além do véu, chegava na presença ali de Deus na arca, fazia a expiação ali do pecado do povo e saía. Era por tempo muito limitado, era pouquíssimo tempo que ele ficava ali dentro. E quando o autor está falando que penetra além do véu, agora os judeus estão entendendo o que ele está querendo dizer. Penetra além do véu. O que nós podemos também tirar com isso? Ó, penetra além do véu. Existe um véu. E o autor está falando que a nossa alma, ela não está só ancorada, mas também a nossa alma, ela penetra além do véu também, com a nossa esperança. O que ele quer dizer? Ele está falando que existe um véu. O mundo invisível, mas real, que Deus preparou para nós, está além do véu. A vida eterna está além do véu. As pessoas estão herdando as promessas, já passaram além do véu, estão lá do outro lado. João Batista, Paulo, todos eles que morreram no Senhor estão onde? Além do véu. Existe um mundo real, invisível aos nossos olhos agora, mas é real além do véu. E esse mundo é onde que habita a justiça. E o que o autor está dizendo aqui? No qual temos por âncora a alma, o qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Olha o que ele diz: onde Jesus, o precursor, quem foi o primeiro a passar, quem foi o primeiro a ir para o outro lado, ir para o outro lado do véu, quem foi o primeiro? Ele está falando, Jesus, como precursor, ou seja, Jesus ele abriu o caminho. Jesus, ele foi o primeiro homem. E o interessante, irmão, que o autor ele coloca aqui o nome de Jesus, nome humano de Jesus. Ele não está mais falando sobre Filho de Deus, ele não está mais falando de Cristo, agora ele está falando de Jesus. Por que ele está falando de Jesus? Porque ele coloca o nome humano de Jesus. Ele está mostrando que como Jesus humano, ele penetrou além do véu. Nós também, que temos essa esperança é a âncora da nossa alma, nós também iremos penetrar, iremos passar além do véu. Porque quem fez a promessa é poderoso para cumprir. Jesus, irmão, ele entrou no santuário celestial, né? Jesus já entrou, Jesus está lá. Se a gente for ver aqui no capítulo 1, versículo 3, vai dizer assim, ó, ele
que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade assentou à direita. Mas aqui o que o autor está dizendo? Que agora ele é o sumo sacerdote para sempre. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre. O autor, irmão, ele vai enfatizar, ele está enfatizando que Jesus, ele entrou nos céus como sumo sacerdote, aquele que expiou o pecado do povo de Deus, né? Jesus, irmão, ele está no céu para sempre. O interessante é que Jesus, ele está no céu para sempre, e ele também constantemente intercede por nós. Olha o que diz em Romanos, capítulo 8, versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus a também interceder por nós. Olha, então Jesus, ele intercede por nós. Hebreus 7, capítulo 25, vai falar a mesma coisa. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olha em 9:24 também, vai dizer também, porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ou seja, Jesus, ele intercede por nós. E o interessante é que, se lembra, como autor, ele finaliza o capítulo de número 5, no versículo 10, capítulo 5, versículo 10, ele fala assim, ó, tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, quando ele vai falar de Melquisedeque, ele está falando assim, olha, ele entra no assunto, vocês eram para ser mestre, mas ainda é necessário vocês, alguém que ensine vocês as premissas do Evangelho, as primeiras coisas do Evangelho vocês têm que ser ensinados. Agora o autor está dizendo assim, olha, eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas eu vou dar um tempo. Aí ele dá um tempo, ele vai falar sobre a apostasia, ele vai falar sobre a promessa. Agora ele prepara de novo o povo para entrar no assunto de Melquisedeque, que será semana que vem. Por isso que ele fala, onde Jesus, ele finaliza o capítulo 6, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora ele vai falar sobre o sacerdócio de Jesus novamente não, agora ele vai falar sobre o que quer dizer sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque ele queria falar, não falou porque o povo era lento para poder aprender. Agora ele vai falar, agora ele vai cair, agora ele vai falar de maneira mais profunda. Então, irmão, o que eu quero falar para vocês? A nossa garantia da salvação. Eu fui salvo uma vez, salvo para sempre. Eu não posso mais ficar me preocupado se um dia eu vou me afastar. Isso não cabe mais a mim. A graça me amarrou, a graça me abraçou. Então é algo que a gente vai continuar até o fim. E tudo isso que Deus ele prometeu para nós, a nossa alma tem que estar ancorada nessa esperança. Porque se nossa alma estiver ancorada nessa esperança, pode acontecer o que for. A gente não vai desistir. O texto aqui não está dizendo aqui sobre salvação. O texto aqui está falando sobre perseverar na salvação. Nós temos que perseverar na salvação. Até o fim. Foi o que eu falei semana passada, semana retrasada. Qual é a certeza que nós temos da nossa salvação? É quando nós vamos até o fim. Até o fim. Nenhum crente para pela metade, ele vai até o fim. Amém? Então, vamos até o fim. A minha alma
A alma de vocês está ancorada na esperança. Está ancorada. O barco pode balançar, mas vai continuar ali, firme na esperança. Vamos colocar de pé, vamos estar orando.